para os cristãos relembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Professor Yuji, bom dia, graça e paz, seja bem-vindo. Você está bem? Bom dia, pastor, tudo bem aqui, graças a Deus. Só não estou lhe ouvindo. Espera um pouquinho para ver se é a gente aqui ou se é você aí. Tá me ouvindo? Sim, pronto, agora estamos ouvindo bem. Tá bom aí? Tá, o áudio tá jóia. Hoje eu mudei o sistema aqui para ver se melhorava. Vou fazer o audiovisual pelo celular e usar o computador para compartilhar. Eu preciso que Bill me autorize aí a compartilhar minha tela. Acho que é porque o meu está compartilhando ainda. Agora, oi. Estão vendo aí? Bom, a gente vai começar mais uma EBD, né? Falando hoje sobre o segundo capítulo do livro 1 de Cristianismo sobre Puro e Simples. Na semana passada nós falamos sobre o prefácio, né? As instruções do autor para a compreensão da obra. E hoje, falamos também sobre os pressupostos que ele apresenta para a existência de uma lei natural e os seus argumentos de que essa lei é real e é universal, né? E nós vamos prosseguir hoje com algumas objeções. Eu estava preparando a aula ontem e quando eu cheguei em 30 e poucos slides, eu falei, não vai dar para fazer 2 capítulos hoje, não. Tá aparecendo notificação aí? O barulhinho da notificação? Não, então beleza. Se incomodar, se o WhatsApp incomodar, vocês me avisam para eu parar aqui, para eu fechar ele. Então, quando chegou em 30 e poucos slides, eu falei, não vai dar para fazer 2 capítulos hoje, não. Aí, como é um capítulo realmente que é importante, porque no capítulo 1, né, ele apresenta os seus pressupostos, as suas premissas e apresenta os seus argumentos para a existência de uma lei natural, moral, né, que é uma lei superior às leis civilizatórias, né, ou seja, não é algo ligado especificamente à civilização, à constituição da civilização, mas segundo Lewis é algo que é superior a isso, é superior à capacidade do homem decidir o que é bom e o que é ruim, né? Por que ele está fazendo isso? Porque ele pretende nos conduzir à ideia de que é absolutamente necessário que exista uma instância superior a essa instância material, né? Essa realidade objetiva que a gente convive todo dia, né? E a prova disso é justamente essa existência a existência dessa lei natural que é superior a essa realidade. Não é uma mera convenção, não é algo que simplesmente nós decidimos porque era para o bem da comunidade, né? Então, ele apresenta isso, e no capítulo 2, ele vai apresentar algumas objeções. Então, o capítulo 2 completa o capítulo 1 nessa parte mais introdutória, né? Onde ele estabelece o núcleo duro da sua tese. Eu vou continuar lendo aqui no início do EBD, pelo menos essa semana, mais uma vez, né, um texto bíblico. Semana passada, como nós estamos falando de lei, né, lei natural, semana passada nós lemos o Decálogo, né, lemos a instituição dos 10 mandamentos. E eu quero ler com os irmãos hoje a extensão moral
desses 10 mandamentos, né? Que é basicamente o que Lewis está fazendo, né? Ele estabelece no capítulo 1 uma lei moral, e no capítulo 2 ele estende essa compreensão para além do processo civilizatório, né? E aqui, no capítulo 5 de Mateus, Jesus está fazendo algo semelhante, mas na verdade até superior ao que Deus faz, né? Jesus está apresentando os 10 mandamentos como uma lei que todo ser humano deve seguir, mas ele diz que quem quer ser, né, como eu, ou seja, quem quer ser cristão, né, quem quer me seguir, tem que fazer mais do que a lei manda, né? Então ele começa dizendo assim no versículo 17: não pensem que vinha abolir a lei ou os profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Se a gente observar bem, o que Jesus está falando é justamente sobre a realidade, não é? Do certo ou do errado, a realidade daquilo que nos leva à vida e daquilo que nos leva à morte, né? O certo e errado não é algo tão transparente quanto parece ser, e Lewis vai falar isso nesse capítulo, né? Mas ele está dizendo assim, não, existe sim normas morais, né, que todo ser humano deve seguir, e até enquanto existe céu e terra, né, isso quer dizer, segundo Apocalipse, né, quando esses céus e essa terra passar, existirão novos céus e novas terras. Então, enquanto existir céu e terra, quer dizer, até a eternidade, não será abolida essa lei, né, que está específica nos 10 mandamentos, mas que Deus traz para a gente como algo que pertence a toda e qualquer civilização minimamente organizada. E ele continua: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ele está falando agora especificamente a lei mosaica, ainda que nos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então aqui Jesus está fazendo a transição, né, entre o reino humano, né, entre aquilo que Moisés instituiu e aquilo que ele mesmo vem inaugurar, né, o reino dos céus entre nós. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Mais uma vez o contraste aqui, a lei mosaica, né, e a falsidade ou a hipocrisia dos mestres da lei, que cumpriam a lei por causa do medo da punição, mas não entendiam verdadeiramente o seu significado. Então, quem quiser entrar no reino dos céus tem que exceder a justiça dos fariseus e dos mestres da lei. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matará estará sujeito a julgamento. Então, Jesus aqui dá um exemplo, né, de um mandamento, que é o não matarás, e ele diz como esse mandamento é reinterpretado no reino, né? Isso aqui é o que está lá na lei, a lei escrita. Isso aqui é o que diz a consciência do cristão. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ou seja, não é necessário nem que se mate o irmão, né? Também, qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Né? Jesus está aumentando o sarrafo. Né? Quem acompanha esportes aí, né, principalmente salto em altura, né, o pessoal começa pulando ali em torno de 2,80 metros, 3 metros. No final da competição, o sarrafo já está lá em, sei lá, perto de 4 metros e pouco, né? Os recordistas estão nesse nível aí. Também 4 metros, eu acho que é muito, né? Não dá para pular assim, não. Mas, enfim, né? O sarrafo é justamente aquele, não sei se é uma madeira, um limite, né?
que fica no topo, né, e que o saltador tem que passar por ele sem derrubar. Então, aumentar o sarrafo quer dizer que está aumentando o nível da competição, né? Está aumentando o nível dos atletas também, né? Somente os bons mesmo, os caras, né, de alto nível conseguem fazer isso, né? Passar por um sarrafo mais alto. Então, os mais fracos, os menos preparados, os que não estavam em um bom dia, acabam ficando pelo meio do caminho, derrubam o sarrafo e são eliminados da competição, né? O último, né, aquele que consegue passar com o sarrafo mais alto, normalmente é o campeão. É o que Jesus está fazendo. A lei, como o próprio apóstolo Paulo fala, nivela os seres humanos, né? Ela vai dizer, ó, isso pode, isso não pode. Quem fizer isso que não pode, né, pela lei, deve ir a julgamento e ser punido pela sua falha. Aí Paulo vai dizer que isso também define, né, a nossa maldade, né, porque a gente sabe o que não deve fazer e mesmo assim faz, a gente sabe o que deve fazer e mesmo assim não faz. São os pecados de comissão e os pecados de omissão, né? A gente faz o que não deve e deixa de fazer o que deve, mesmo sabendo o que é certo, que deveria fazer ou não, né? E Jesus está dizendo que não é só isso, né? Isso aí é para qualquer um, mas para quem quer entrar no reino dos céus, o sarrafo é mais alto. Então não é só você cumprir a lei por medo daquilo que pode acontecer com você por descumprir a lei, né? Por causa da punição, mas é porque há algo superior a isso. Então não basta eu não matar o meu irmão, né? Se no fundo do meu coração eu já odeio ele, isso é equivalente a matar ele, né? E algo acontece dentro de mim por causa disso, né? Então eu vou ser punido não apenas por executar o ato, mas também por desejar fazer o mal, né? E ele diz, ó, não adianta você dar a sua oferta se você odeia o seu irmão antes de dar a sua oferta. Deus não quer isso, né? Deus não quer a sua oferta de ódio. Antes de você dar a sua oferta, vá se reconciliar com seu irmão e depois você oferta com o coração limpo. O que é que Jesus Cristo está querendo dizer com isso? Não faça as coisas porque você tem medo do inferno. Faça as coisas porque a sua consciência diz o que é certo e o que é errado para você, né? Então, Lewis agora vai expandir também o nível da discussão dele, quando ele vai apresentar para a gente as objeções aos seus argumentos, né? Ele vai dizer, ó, algumas pessoas, né, enviaram cartas para mim, me dizendo que isso de lei moral pode ser instinto gregário, pode ser convenção social, né? E ele aproveita essas cartas para expandir o seu raciocínio, né? E refutar de forma definitiva quem ainda acredita que não há uma lei moral. Uma vez que se estabelece, portanto, que existe uma lei moral que é universal, o que ele chama de Tao, né? O Tao que a gente discutiu na semana passada, que é um conceito oriental de algo que conduz a vida para a verdade, né? E que aproxima você da realidade última, né? Então, esse Tao é universal, está presente em todas as culturas, em todas as épocas. Enquanto eu estava fazendo isso, eu me lembrei de uma banda que tinha lá em Salvador, acho que era uma banda do pessoal da UFBA, chamava Fulano de Tal. E eu não cheguei no show não, mas parecia ser uma coisa interessante. Então, voltando aqui para as nossas anotações, a primeira coisa que ele vai falar, portanto, é que existiram algumas pessoas que comentaram, né, e que fizeram questionamentos. Repare como é importante a ideia do questionamento. Normalmente a gente acha que se a pessoa gosta da gente, ela não vai nos questionar, né? Se a pessoa, quando a pessoa nos questiona, a pessoa tem o único objetivo de nos derrubar, né? E em tempos de rede social, né, basta a pessoa apresentar uma opinião contrária que ela já é cancelada, né? Já é bloqueada do seu Instagram, Facebook, né? Lá no limbo,
na zona fantasma, né? Porque a gente está tão acostumado, né? A gente está sendo tão mimado, né? Nós somos seres humanos hoje tão cheios de vontade, né? Minha avó que fazia isso, dizia isso, né? Esse menino tá cheio de vontade, né? E o remédio dela era sandália. Isso hoje em dia a gente vive uma sociedade em que está todo mundo cheio de vontade, né? Perdeu a noção da realidade, e aí basta que alguém nos contrarie, ou seja, que alguém apresente uma opinião contrária, isso já é tomado como uma afronta, né? Quando, na verdade, as pessoas civilizadas não costumam reagir dessa forma, né? As pessoas civilizadas, quando efetivamente discordam, né, se sentem até na obrigação de apresentar os seus argumentos, né, para fazer o contraponto, e as pessoas civilizadas entendem que o contraponto é importante para a evolução do pensamento, né? Hoje em dia, até na ciência, a gente já tem dificuldade de ouvir o contraponto, né? Você vai numa banca, se o orientador, ou se o arguidor, né, discute alguma coisa com quem está sendo arguído, isso pode ser levado até pelo lado pessoal, né? Eu já passei pela experiência de um aluno reclamar comigo porque o trabalho dele, né, que ele tinha feito com tanto amor e carinho, estava cheio de correções. Aí eu falei, então não precisa mais de mim, né? Já que eu não posso mais corrigir o seu trabalho, né? Então chame outra pessoa para te ajudar, né? Já que tudo que você faz está certo. Essa é a mentalidade dos dias de hoje. Repare que Lewis, como uma pessoa, né, civilizada, que viveu outros tempos, né, outras regras de convivência, ele trata com muita naturalidade isso. Ele vai dizer, algumas pessoas questionam a lei moral proposta, na verdade eu estou dizendo isso, né? Algumas pessoas questionam a lei moral proposta por Lewis como sendo algo dissociado do processo civilizatório. Basicamente ele vai trazer dois argumentos que foram cartas. Naquela época não tinha comentário em rede social, talvez se fosse no Instagram ou no Facebook ele tivesse uma reação diferente dessa, né? Um pouco mais explosiva. Mas como naquela época não tinha rede social, as pessoas mandavam cartas. Então ele fez a primeira palestra na BBC e as pessoas mandaram cartas para ele, provavelmente para a emissora, e a emissora encaminhou para ele. E aí uma dessas cartas diz o seguinte, Dr. Lewis, né? Será que o que você chama de lei moral não seria simplesmente um instinto gregário? E será que ele não foi desenvolvido da mesma forma que todos os nossos outros instintos? Né? Repare que é outro modelo de civilização, né? A pessoa não começa dizendo que ele é um idiota, por exemplo, porque pensa diferente dela, né? Da mesma forma, ele não responde, né, cancelando a pessoa simplesmente porque a pessoa questionou algo que ele falou. A pessoa tem uma dúvida honesta e isso deve ser valorizado. E deve ser valorizado também o fato de ter uma dúvida honesta e expor essa dúvida para discussão. E Lewis acata isso, né? E ao invés de refutar simplesmente dizendo que a pessoa não tem qualidade, não tem competência para estar questionando ele, né? Ele humildemente apresenta os seus argumentos pelo qual ele considera que ela está errada e não ele, né? Que é o que se deve fazer num debate civilizado. Né? Então ele vai apresentar os argumentos pelo qual ele não acha que isso seja instinto gregário. E o que seria o instinto gregário? É o que a gente tem muito ouvido hoje, né? Comportamento de rebanho. Isso é o instinto gregário, comportamento de rebanho. Né? Hoje se fala em imunidade de rebanho por causa da epidemia de vírus. Né? Mas o instinto gregário é aquilo que nos faz ou que nos conduz a viver em sociedade, em comunidade, né? O homem é um ser social, muitos psicólogos e filósofos já falaram isso, e atribui-se essa capacidade, ou muitas vezes não, na maioria das vezes, essa necessidade de estar em comunidade, a isso que a leitora, né, o leitor, não sei exatamente quem, mas está chamando de instinto gregário. Na nossa sociedade, né, a gente vê hoje também coisas nesse sentido. Né? Quem acompanha mercado financeiro já ouviu falar também nesse
comportamento de rebanho. Quando um começa a comprar uma coisa, todo mundo vai, né? Quando um começa a vender, todo mundo vende. E aí os preços vão subindo e descendo sem muito critério, é simplesmente pânico, né? Quando começou a crise, as ações despencaram. Aí alguém começa a comprar, todo mundo vai atrás, né? Surge um celular novo, todo mundo quer ter esse celular, né? Então, muitos autores, inclusive, falam que o instinto gregário tira de nós a individualidade, né? Porque o que você quer é ser igual a todo mundo, né? E eu me lembro que, quando eu era adolescente, eu queria ser diferente de todo mundo, sendo igual a todo mundo. Então, tinha cabelo grande, usava camisa xadrez, né, de flanela naquele calor de Salvador, coturno, bermuda cargo rasgada, né? Aí alguém falava, você é grunge? Não sou grunge, eu estava idêntico ao grunge. Você é grunge? Não, eu não sou grunge porque eu sou autêntico, sou individual, eu tenho o meu próprio estilo, né? Aí quando juntava os amigos, estava todo mundo igual. Mas é algo que faz parte também do nosso amadurecimento. Então aqui, ó, primeira coisa, né? Lewis, ele vai admitir que o instinto gregário é real, isso é óbvio, né? As pessoas se juntam em comunidades, em clubes, né? Eu já falei aqui na primeira aula sobre a biografia de Lewis, que ele participou de pelo menos 2 clubes, né? Na época em que ele estava em Oxford ainda, né? Os Coal-Biters e os Inklings, né? Os Inklings são mais conhecidos. Há essa necessidade de você se juntar em um grupo que pense de forma parecida com você, que goste das mesmas coisas que você, né? Na filosofia antiga grega, você tinha as escolas, né? Então, você se juntava com um filósofo ou passava a seguir um filósofo que de certa forma, você concordava, dava as respostas que você precisava, e você fazia parte daquela escola. Hoje em dia ainda tem isso, né? Agora, o instinto, né, é algo diferente do desejo, da volição, da vontade. Então, o que ele vai falar sobre instinto? Instinto envolve possuir um forte anseio ou desejo de agir de determinada maneira. Então, o instinto nos leva a desejar, certo? A fome, o instinto de nos alimentar, nos leva a desejar comer, a querer comer, né? O instinto sexual nos leva a desejar fazer sexo, a querer fazer sexo, né? O instinto de luta, né? Aquela história da luta, fugir ou lutar, né? O instinto de luta, em determinadas circunstâncias, nos faz, né, ter o desejo de agredir, né? Quem nunca passou por isso, tem até um memezinho, né? Melhor rir do que agredir, né? Realmente você sente o desejo de agredir quando você tem muita raiva de alguém, né? Quando você quer defender o seu posicionamento, defender, né? Isso nos remete a quando a gente precisava defender o nosso território, né? O instinto de fuga, da mesma forma, você vai desejar correr para o mais longe possível daquilo que te oferece perigo. Então, sentir o desejo de é diferente de sentir a obrigação de. O que é que Lewis está querendo dizer com isso? Quando você passa por alguém, por exemplo, na calçada, caído, né, sangrando lá, você tem o desejo, né, de se proteger daquela situação. Por exemplo, eu não sei o que aconteceu, não sei, né, se o cara está ali por causa de alguma doença contagiosa, né? Eu não sei porque se ele foi agredido e quem agrediu ele ainda está por perto, pronto para agredir outra pessoa. Não sei se ele está se fingindo de agredido, né? E é uma isca para eu ir lá e ser agredido. Então, automaticamente, o meu instinto de autopreservação, né, vai provocar em mim o desejo de me afastar. Foi o que aconteceu com o
É o que acontece na parábola do bom samaritano, né? As pessoas escolhem se afastar por instinto, né? O sacerdote, por exemplo, sabendo que não podia tocar se a pessoa tivesse morta, né? Não poderia tocar nela porque se ficaria impuro e não poderia participar da celebração, né? Ele instintivamente se afasta da pessoa que aparentemente está morta, né? O samaritano, ele não age por instinto, por quê? Porque ele provavelmente sentiu os mesmos desejos e as mesmas necessidades que qualquer ser humano sentiria, que seria se proteger daquela cena, se afastar daquela cena. No entanto, o que Lewis está dizendo é que a lei moral, a despeito do nosso desejo, nos coloca em nossa mente uma necessidade, uma obrigação de fazer. Então, aquilo não é só um desejo, aquilo se torna uma obrigação. Então, eu vejo lá, e muito embora eu tenha receio, né, tenho medo, né, tenho desejo de fugir daquela cena, algo dentro de mim diz, vá lá e veja o que você pode fazer para ajudar aquele outro ser humano. Portanto, instinto e desejo são coisas diferentes, né? O que a lei moral nos faz é nos obrigar a fazer algo que a gente não quer. Então, se nos obriga a fazer algo que a gente não quer, aquilo não pode ser algo instintivo, né? Porque o instinto, na verdade, para fazer aquilo que a gente precisa, o instinto vai colocar em nós o desejo de fazer aquilo. Eu agora quero fugir, ou eu agora quero lutar, depende da situação. Primeiro eu fujo, não tenho como fugir, eu luto. Né? Mas eu não luto porque eu me sinto obrigado a fazer aquilo sem querer fazer. Eu luto porque não tem outra alternativa. Ele vai, portanto, mostrar 3 formas de reconhecer a lei moral, né? E a primeira forma é que a lei moral nos manda suprimir um instinto e favorecer outro. Isso é o básico do super-herói, né? Lewis vai usar a alegoria da pessoa que está se afogando. Eu estava assistindo com Isabel uma série da Amazon que chama Lore, e uma dos episódios era do cara que inventou uma lobotomia, né, que fazia aqui furando pelo lado do olho. E tem uma história que me chamou a atenção. Ele estava passeando com os filhos próximo a um riacho, e aí um dos seus filhos caiu no riacho. O riacho ficava próximo a uma cachoeira. E na narração da história, ele conta que um rapaz jovem, de 20 e poucos anos, o filho dele era criança, tinha acho que 10, 11 anos de idade, aí um rapaz jovem de 20 e poucos anos, fardado, né, acho que era soldado do exército, da marinha, não me lembro, instantaneamente se joga para salvar a criança. Como o local era perto da cachoeira, os dois caem na cachoeira e os dois morrem. Tanto o filho dele, quanto o rapaz que tenta salvar, né? Quando você pensa numa situação dessa, você pode dizer instinto. Mas o que é que o seu instinto te diz, na verdade? Sobreviva, né? Existe, sim, o instinto gregário, que diz a você, ajude, da mesma forma que quando você tem, né? Por quem já viu o programa de natureza, né? Búfalos, bisões, né? Quando os lobos começam a perseguir um determinado filhote, né? Os machos adultos formam um círculo ao redor dos filhotes e das fêmeas. Isso é o instinto gregário, né? Mas se eles tiverem a opção de fugir, eles fogem antes, né? Então existe sim, o instinto gregário obrigou de certa forma, despertou aquele jovem o desejo de salvar aquele menino. Mas aí tem 2 coisas. Ao tentar salvar aquele menino, ele coloca a própria vida dele em risco. Então eu tenho 2 instintos aí em oposição. Um dizendo, vá, ajude o seu semelhante, que é o instinto gregário. O outro dizendo, fique e preserve a sua vida. A probabilidade de você salvar ele é muito pequena. Vocês 2 vão cair na cachoeira e vão morrer. O que é que fez aquele cara se jogar na cachoeira e ainda assim, né? Se jogar na cachoeira e de fato morrer? É o que ele está dizendo, ó. A lei moral é superior aos nossos instintos, porque ela vai dizer qual instinto é que a gente deve obedecer. Por que eu coloquei aqui uma foto de Vingadores Ultimato?
Porque esse cara aqui e essa criatura aqui, né, agiram de acordo com a sua lei moral, né? A viúva negra, ela percebe que ela não consegue deter esse cara aqui que está escondido, que chama Thanos, né? Thanos, ele é movido por uma lei moral, né, distorcida. Thanos acha que quer fazer o bem. Só que na cabeça dele, para ele trazer o bem para a humanidade, né, é razoável, a humanidade não, para o universo, né? Para trazer a lei, o bem para o universo, é razoável que metade do universo seja sacrificado. Isso é muito parecido com o que a gente vê hoje em dia, com a pós-modernidade, né? O eu é sempre mais importante do que o outro. Então, o que ele pensa é perfeitamente razoável, gente. A gente vai pagar um pequeno preço, que é destruir metade das vidas do universo, mas, em compensação, o benefício disso vai ser absoluto, porque a outra metade que continuar existindo, né, vai ter mais recursos, vai ter mais espaço, vai ter uma vida muito melhor, né? A gente está acostumado, no nosso dia a dia, a sacrificar a vida dos outros, né? E isso é o que o mundo diz: a vida do outro pode ser sacrificada, desde que o bem maior seja atingido. Esses dois aqui pensam diferente. Eles pensam assim, ó: eu não posso sacrificar a vida do outro, porque eu não tenho esse direito, mas eu posso sacrificar a minha própria vida. Qualquer coisa parecida com o que Jesus Cristo fez por nós, o que ele exige que a gente faça pelos outros, não é mera coincidência. A gente tem que pensar que quando esses caras foram criados, né, eles foram criados numa cultura extremamente influenciada pelo cristianismo. Por mais que eles tentem, né, e por mais que os autores dos filmes e dos quadrinhos tentem afastar essa realidade dos quadrinhos, ainda há um cristianismo, pelo menos cultural, que permeia tudo, né? E, particularmente, a gente vê, né, nesse filme Ultimato, como a ideia de moral cristã, não a ideia de moral, né, desse cristianismo cultural também, que é bem nocivo às vezes, né? Mas a ideia de moral cristã de acordo com aquilo que Cristo ensinou está bem presente. O que é que Natasha faz, né? O melhor amigo dela quer morrer para conseguir uma das joias, a joia da mente. É a da mente, né, Pedro? Se eu estiver falando errado, me corrija. Para conseguir a joia da mente, né? Ou é a joia da alma? É a joia da alma, tá vendo? Era bom você me corrigir e eu mesmo me corrijo. Para conseguir a joia da alma, e aí ela engana o amigo dela, né, o Gavião, e ela mesma se sacrifica, né, para poder ele conseguir a joia da alma. E esse aqui faz o último sacrifício, né? Ele consegue a manopla do infinito com todas as joias, né? Ele poderia não fazer o que ele fez, porque ele sabia que se ele fizesse ele ia morrer. Mas aí o que é que ele faz? Ele usa a joia da alma para reverter o mal que Thanos tinha feito no episódio anterior, né? E morre. Será que ele não sabia que ia morrer? Sim. E será que o instinto de sobrevivência dele não disse para ele: não faça isso porque você vai morrer? Claro que disse. Mas ele não seguiu os instintos, ele seguiu a lei moral, né? Ele sacrificou a própria vida porque ele sabia que aquilo era necessário. Ou ele colocou a própria vida em risco porque ele sabia que aquilo era necessário para o bem da sua comunidade. Então, a lei moral nos faz suprimir um instinto, que muitas vezes é o instinto mais forte, em detrimento de outro, que é justamente o que acontece no exemplo que Lewis dá, né? Ajudar alguém em perigo, mesmo que isso coloque a minha própria vida em risco, né, é uma prova de que a lei moral é superior aos instintos, é diferente dos instintos, né? Nesse caso, nós devemos suprimir o desejo de fugir e seguir o impulso de ajudar. Segundo Lewis, essa coisa, olha só, que faz você julgar entre dois instintos e que decide qual dos dois deve ser encorajado, não deve ser propriamente nenhum deles. Não é o próprio instinto que me diz o que eu devo fazer, ou qual deles eu devo escolher. Os dois instintos estão competindo entre si. Portanto, deve haver alguma coisa superior que faz a arbitração
E ele aí vai dar o exemplo do piano, né? A lei moral nos diz nos diz qual é o tom que devemos tocar, ao passo que nossos instintos não passam de teclas. Se você não sabe o que significa essa divisão de teclas pretas e teclas brancas, né? Você não vai conseguir tirar nada, nenhum som aqui razoavelmente apreciável desse instrumento, né? Então, o piano por si só não tem função se não existir alguém que saiba tocar, né? Agora, uma vez que a pessoa saiba tocar, ele sabe que precisa seguir uma regra de harmonia, um tom, né? Uma vez que se estabelece o tom, aí o cara vai saber quais são as teclas que ele precisa tocar e quais são as teclas em que ele não deve nem esbarrar, né? Nesse sentido, o tom é a lei moral. É o que vai dizer, isso deve ser feito em detrimento daquilo. Suprima o desejo de fugir e fortaleça o desejo de ajudar. Outra coisa, a lei moral sempre nos manda encorajar o impulso mais fraco. Isso é uma sacada genial. Por quê? Porque quando o correto é o impulso mais forte, você não precisa raciocinar, você simplesmente faz. Agora, quando o correto é o impulso mais fraco, por exemplo, o meu impulso mais forte é correr, mas o meu impulso mais fraco é ajudar. Se eu corro, automaticamente a lei moral entra em ação. Ele vai dizer, você é covarde. Porque aquela pessoa precisava de sua ajuda e ao invés de você ajudar, você correu. Eu segui o meu impulso mais forte. É aí que eu percebo a lei moral. Eu não vou perceber a lei moral quando o mais forte é fugir. Por exemplo, tá eu e o cara num beco sem saída. Qual é a única alternativa que a gente tem? É lutar. O meu impulso mais forte vai ser o de lutar. A lei moral não vai se meter. É a única alternativa que eu tenho. Agora, digamos que haja uma saída que só passe um, né? Aí o meu impulso mais forte é passar por aquela saída antes da pessoa que está comigo. Aí a lei moral vai dizer, mas você não vale, né, o prato de feijão que você come, você é um covarde, né? Você tem que deixar a outra pessoa passar e ficar aqui lutando e ganhando tempo para ela conseguir fugir, né? A lei, a gente só vai perceber a lei moral quando ela precisa encorajar o impulso mais fraco. Então, é uma sacada genial, né? Quando dois instintos entram em conflito, qual é o lógico? O mais forte deve prevalecer. Todavia, nos momentos em que estamos mais conscientes da lei moral, é justamente porque o instinto mais fraco precisa ser fortalecido, né? É aí que entra aquela dor na consciência, não, eu quero fugir, mas não é isso que eu deveria fazer. Ou seja, eu tenho um desejo, que é o meu instinto, e tenho uma obrigação, que não é mais o instinto, é a lei moral. E Lewis vai dizer assim, aquilo que lhe diz seu instinto gregário está adormecido, desperte-o, né? Você precisa ajudar o seu semelhante, e você não está tendo consciência disso. Não pode ser o próprio instinto gregário. Da mesma forma que o que lhe diz qual nota do piano deve ser tocada não pode ser a própria nota do piano. Você não olha para as teclas do piano e as teclas estão dizendo me toque. Tem alguma coisa que diz, essa tecla deve ser tocada agora. Que é a harmonia, são as regras da harmonia, né? A harmonia vai dizer, se você está tocando em um determinado tom, existem teclas que harmonizam entre si dentro daquele tom. Algumas teclas, quando tocadas, vão provocar uma dissonância, né? Um som incômodo, né? Ou seja, está fugindo da harmonia. Então, fuja dessas notas, não execute essas notas, né? A lei moral é essa racionalidade, não necessariamente essa racionalidade, mas se converte na forma de um raciocínio quando diz, não é certo isso que eu estou fazendo. É errado, eu preciso fazer outra coisa. Por fim, uma vez que a lei
moral diz respeito a um comportamento bom, seria necessário reconhecer pelo menos algum instinto que seja perfeitamente bom, né? Então, o que é que ele está dizendo? Essa talvez não seja a mais forte ou não seja a mais convincente, né? Porque ele usa um pouco mais de filosofia aí ontológica de ontologia aí, o princípio do ser das coisas, né? E ele vai dizer o seguinte, ó, se a lei moral sempre me conduz ao que é bom e a lei moral é um instinto, isso significa dizer que, por natureza, né, os instintos devam ser, em alguma medida, organizados em instintos bons e instintos maus, né? Mas o que ele vai depois demonstrar para a gente, e o que é óbvio, na verdade, é que o instinto vai provocar reações boas ou más em função da situação. Não há nenhum instinto que seja completamente bom, né? Por exemplo, quando você pensa na maternidade, aí você vai dizer, o instinto materno é sempre bom. Será? Será que aquele desejo, né, de proteger a cria, né, a qualquer custo vai ser sempre bom? Me parece que a nossa sociedade contemporânea tem demonstrado que não, né? E Samitiba já escrevia, aliás, é o título de um livro dele, Quem ama, educa. Né? E educar, muitas vezes, é expor a dificuldades. Né? Não há, entre os nossos impulsos, nenhum que a lei moral já não tenha mandado suprimir e nenhum que ela já não tenha nos dito para encorajar. Qualquer instinto, em determinadas situações, vai ser adequado e em outras vai ser inadequado. Eu estou lembrando aqui de um caso que passou no jornal de duas crianças que estavam brigando e o pai segurou a criança que estava batendo no seu filho para que o seu filho descontasse o que tinha recebido. Ele está agindo de acordo com o seu instinto paterno, proteção da sua cria. Né? Se sua cria foi ofendida, o que é que ele quer? Que a sua cria, que o seu filho se defenda. Agora, é razoável que um adulto interfira, né, na briga entre duas crianças dessa forma? O que é que ele está ensinando a seu filho? Né? Quando ele segura uma criança para outra bater, né? Ele está agindo de acordo com o seu instinto e não há nada que se reprimir ele nesse sentido. Mas será que isso é razoável? Será que isso é adequado para aquele momento? Né? Então, um instinto que é perfeitamente aceitável, né? Que todo mundo poderia dizer, não é um instinto bom, em determinadas circunstâncias, se concretiza, né, de forma completamente inadequada. E ele vai dizer, estritamente falando, não existe essa coisa de impulsos bons e maus. Se não existe essa coisa de impulso bom ou impulso mau, então não faz sentido a gente dizer que o instinto gregário é bom, ou que o instinto gregário que a lei moral é um instinto gregário apenas. Porque a lei moral sempre vai nos conduzir a fazer aquilo que a gente entende que é o certo, né? Então, aqui, dois exemplos, né, que normalmente a gente tem em lados opostos do espectro. O instinto materno. Será que o instinto materno é sempre bom? A gente já viu que não, né? Por analogia, inclusive, com o instinto paterno em um caso real. O instinto de luta, de agressão. Todo ser humano tem um instinto de agressão. Será que o instinto de agressão é sempre ruim? Quem não reconheceu, isso aqui é a companhia Easy, retratada numa série da HBO chamada Band of Brothers, baseada em fatos reais, né?
Esses caras lutaram na Segunda Guerra Mundial, desde o desembarque da Normandia até a ocupação de Berlim, né? Até a queda de Berlim, né? Ou seja, em toda a regra da Europa. Esse cara aqui é o capitão, né? Ele é o major, na verdade. Ele começa como tenente. O comandante dele morre antes de desembarcar, né? Eles são paraquedistas, né? Então eles chegaram antes do desembarque da Normandia. O capitão morre e ele assume a obrigação de ser o líder desse grupo, né? Um grupo muito maior, que são os que chegaram no final. Quando acaba a guerra na Europa, automaticamente ele pede para ser transferido para o Pacífico. Os caras passaram 1 ano e meio, né, vendo miséria, matando gente, lutando contra os alemães. E assim que a Alemanha se rende, ele pede para lutar no Pacífico, porque os japoneses ainda não tinham se rendido. Ele maximizou, isso é baseado em fatos reais, né? Ele realmente existiu, todos esses aqui realmente existiram. Ele maximizou o seu instinto de agressão. Por quê? Porque ele compreendia que precisava lutar aquela guerra. Né? E eu trouxe esse exemplo, inclusive, porque faz parte do contexto que Lewis vive e escreve esse livro, que é o contexto da Segunda Guerra Mundial. Né? Muita gente que diz que foi provavelmente a única, ou talvez a última guerra justa desse mundo. Né? Não sei se a gente pode chegar a dizer isso. Né? Mas, de fato, você tinha o nazismo, que corria, né? Tinha realmente a possibilidade de dominar toda a Europa. Tem o livro do Philip K. Dick, chama The Man in a High Castle, inclusive uma série da Amazon, e que o Philip K. Dick é o mesmo cara que escreveu o livro que deu origem a Blade Runner, né? Ele vai construir um mundo em que os alemães efetivamente ganharam a guerra, né? Então você tem agora o Reich, que é a Europa, e tem o Império Japonês do Pacífico, né, que inclui inclusive os Estados Unidos. Então esses caras lutaram para evitar que isso acontecesse. Agora você não luta isso, né, com seu instinto materno. Porque você vai ver o alemão de 19 anos, de 17 anos, de 13 anos, né, na juventude hitlerista. E se você é um pai de família aqui, ó, você vê um alemão lá de 13 anos com a arma na mão querendo te matar, você vai preferir morrer do que ser morto pelo alemão. Né? Nesse caso, a agressão e o patriotismo falaram mais alto, e quem mandou foi a lei moral, e não simplesmente o instinto. Voltemos ao piano, uma homenagem aqui ao irmão Lucas, né? Bill Evans, aqui uma gravura de Bill Evans, pensando aqui, refletindo sobre as suas harmonias pianísticas. Por que a gente volta ao piano? Porque ele vai dizer, ó, não existem teclas certas e teclas erradas a priori. Né? Se você for para a harmonia moderna, inclusive você pode fazer música sem tom, né? Usando as 12 notas lá sem dificuldade nenhuma. Ou as 88 notas do piano, né? Sem dificuldade nenhuma. Mas a harmonia mais tradicional, convencional, né? A priori não existe as teclas certas e as teclas erradas, mas no instante em que você definiu o tom, algumas teclas passam a ser certas e outras passam a ser erradas. Nesse sentido, a lei moral não é um único instinto ou conjunto de instintos, mas sim algo que produz um tipo de tom, um tom que denominamos bondade ou conduta correta, que direciona os nossos instintos. Então aqui ele refuta, né, definitivamente o argumento de que a lei moral não passa de um instinto chamado de instinto gregário. A lei moral não é um único instinto ou conjunto de instintos, porque ele, na verdade, direciona os instintos. Então, a lei não pode ser um instinto se ela tem a função de direcionar. Então, é como se a lei moral fosse a partitura que orienta o músico na execução das notas. As notas são os instintos, é aquilo que reage a um determinado estímulo. Então, eu toco o dó central, né, aciono lá a tecla do dó central, o martelinho vai bater lá nas cordas e eu vou perceber a reação daquela tecla ao meu estímulo, que é o dó. Né? Se eu pegar o lá central 440
hertz, né? Vou ouvir lá a nota correspondente ao lá. Foi a resposta que a tecla deu ao meu estímulo. É isso que o instinto faz. Agora, quem me orientou a tocar aquela nota lá de 440 hertz? Foi a partitura, ou pelo menos a estrutura harmônica que eu estava utilizando, né? A coisa mais perigosa que você pode fazer é pegar um impulso de nossa própria natureza e determiná-lo como regra a ser seguida a todo custo. Olha que interessante isso que ele está dizendo. Pois todos eles, sem exceção, têm o poder de nos transformar em demônios se o estabelecermos como guias absolutos, né? E ele vai dar um exemplo. Se você deixar de lado o senso de justiça, logo estará quebrando acordos e forjando evidências pelo bem da humanidade e se tornando, no final das contas, uma pessoa cruel e traiçoeira. Repare bem, o que a gente vê no dia a dia é a polícia prende, a justiça mata, ou a justiça solta. A polícia prende, a justiça solta, né? A polícia prende, a justiça solta. Por quê? Porque a justiça, né, o procedimento de prisão não foi adequado, porque aquela regra, aquela evidência não foi obtida de acordo com a lei. Isso nos revolta, é óbvio. E muitas vezes, o que é que o nosso instinto vai dizer? Se eu for policial, o que é que eu vou fazer? Eu sei que o cara é traficante, né? Por exemplo, eu sei que o cara é traficante. Ele está lá de bobeira na esquina. Ele já destruiu várias famílias, já matou um bocado de gente. Eu vou prender ele, vou botar uma certa quantidade de droga no bolso dele, né? O suficiente para ele ser enquadrado como tráfico e vou me livrar de um problema para a sociedade. Repare que supostamente, a ideia do cara é boa. Ele quer livrar a sociedade de um indivíduo que só traz dano para ela. Mas, para isso, ele vai abrir mão da justiça e das regras de convivência. Ele vai abrir mão daquilo que é o que mantém a sociedade equilibrada. Por mais que a gente discorde das nossas leis, as nossas leis são regras de convivência. Se eu quebro uma lei, está dizendo que eu estou desequilibrando isso, em algum sentido. Se eu discordo da lei, eu tenho que mudar a lei, na medida do possível, e não necessariamente quebrá-la. A desobediência civil não é um recurso imediato, a gente já discutiu isso, né? Não é pecado por si só, mas não é um recurso imediato. Então, quando eu abro mão da justiça, eu estou me transformando em um verdadeiro demônio. Eu estou fazendo como Thanos fez, para quem gosta de cultura pop. Eu estou resolvendo um problema para a sociedade, sacrificando pessoas, sacrificando princípios para que isso aconteça, né? Então, a gente não pode confundir as coisas, a gente não pode abrir mão de deixar a nossa lei moral, né, orientar as nossas atitudes. Por mais que eu queira que aquele cara seja preso, né, eu não posso abrir mão dos procedimentos legais, porque esse é o procedimento justo. Por que é justo? Porque equilibra, porque serve para todo mundo, e não apenas para uma parcela da sociedade. A priori, é para isso que serve o nosso sistema judiciário, para garantir que todos os cidadãos tenham os mesmos direitos, sejam eles pessoas boas ou ruins, mesmo porque muitas vezes, né, o conceito de bom ou ruim é mais subjetivo do que eu gostaria. Outra pergunta, outra objeção. Será que o que você chama de lei moral não é apenas uma convenção social? Algo que nos foi incutido pela educação? Porque realmente eu aprendi na escola bíblica dominical, aprendi com os meus pais e aprendi na escola formal, né, que não devia roubar, que não devia agredir as pessoas gratuitamente, né, não devia matar. Eu aprendi isso na escola. Se eu tivesse sido criado em uma ilha deserta, provavelmente eu agiria mais de acordo com os meus instintos do que de acordo com a minha consciência. Então, se eu preciso de alguma coisa e não tenho, eu roubo de quem tem. Era assim que eu faria para sobreviver. E aí ele vai dizer o seguinte,
essa hipótese, né, já começa com uma confusão. Que confusão é essa? De que se eu aprendi algo em sociedade, aquilo é uma construção humana. Não é sempre assim. Existem evidências de coisas que eu aprendo porque estou em comunidade, mas que não dependem de uma convenção, não foi algo que o homem historicamente construiu. Ele dá o exemplo da matemática, né? Eu aprendo matemática. Óbvio que algumas regras da matemática são criações, né? As convenções da matemática, o número em si, né? Os sinais de operação, são construções humanas, né? O simbolismo matemático foi o ser humano que criou, né? A nossa base decimal não foi a nossa sociedade que construiu, e não precisaria ter sido assim. Outras sociedades usaram bases diferentes. Mas existem verdades ali que independem da nossa construção, né? A matemática funciona ou funcionaria de forma diferente, é claro, mas funcionaria se tivesse sido criada com outras regras em outros contextos, como efetivamente já funcionou em outras civilizações, né? E, portanto, a matemática eu aprendo na escola, mas não é algo, né, que só existe porque eu construí. Na verdade, o que a humanidade percebeu é que existe uma lógica matemática na natureza. E essa lógica matemática, que é anterior ao conhecimento objetivo dela, né, que faz com que a matemática funcione independente do lugar, independente da cultura, né? A lei moral é algo semelhante a isso, é o que ele vai discutir, né? Todos nós aprendemos a tabuada na escola. Já uma criança que tivesse sido criada numa ilha deserta não a conheceria. Mas, certamente, não se pode inferir disso que a tabuada seja uma simples convenção humana. Algo que os seres humanos tenham inventado para si e poderiam ter feito diferente se o desejassem. Ele usa o exemplo da tabuada, mas isso vale para os princípios da matemática, né? As operações matemáticas, né? É o que a gente chama de lei, né? A lei da natureza. Não é algo que a gente constrói, é algo que a gente observa e normatiza. O que é que a gente constrói como humanidade? Teoria. Então, quando você aprende na escola a lei da gravidade, você não está aprendendo algo que o ser humano inventou. Você começa a aprender algo que o ser humano inventou quando você começa a estudar a teoria da gravitação universal. Aí, quem inventou foi Newton. Newton não inventou a lei da gravidade, né? Se ele inventasse, a gente poderia abolir. Por exemplo, ia poupar dinheiro agora aqui com bomba, que eu vou ter que trocar, para jogar a água do tanque de baixo no tanque de cima, né? Se eu pudesse abolir a lei da gravidade, eu faria isso sem gastar energia. Não posso abolir a lei da gravidade. Muito embora nem sempre a humanidade teve consciência dela. E você, como eu, aprendeu isso na escola. Agora, quando eu começo a teorizar sobre a lei, né? Aí Newton desenvolve a teoria da gravitação universal. Aí sim, aí Einstein depois vai dizer que não é bem assim. O problema não é a força da gravidade, é a curvatura do espaço-tempo, essas coisas todas. Isso aí é outra história. Aí realmente pode ser diferente. Inclusive, se a gente encontrar um alienígena, né, como o povo acredita em disco voador, né, um alienígena que conseguiu fazer um disco voador e chegar aqui em tempo útil, em tempo hábil, ele pode explicar para a gente uma outra física que não essa que a gente conhece. Algumas objeções ainda, ó. A questão é, a qual dessas classes pertencem à lei da natureza humana? Ele vai dizer que provavelmente não, que certamente é a classe da matemática, e ele vai explicar duas coisas, ele vai usar dois argumentos para isso. Repare como ele não simplesmente diz, você não tem competência para me questionar. Ele vai explicar para a criatura por que ele está certo, e a pergunta dela não faz sentido. O tal, né? A gente já viu o tal, né? Seu caminho, né? Para o balanço, né? O equilíbrio. O que é que o tal... O que a gente viu sobre o tal? Embora existam diferenças entre essas culturas, elas não são significativamente diferentes.
né? A gente viu, inclusive, alguns exemplos do tal na semana passada. E a outra ideia que isso aqui, portanto, ele não vai discutir, porque ele já introduziu no primeiro capítulo, e ele vai introduzir aqui uma outra ideia, que é a ideia de progresso moral. O progresso não quer dizer apenas mudança pura e simples, mas mudança para melhor. Muitas vezes a gente se confunde com isso, né? As cidades do interior sonham em ter uma fábrica, porque a fábrica traz progresso. Será que a fábrica vai trazer progresso ou vai simplesmente trazer mudança? Né? Porque pode ser que mude, mas não para melhor. O exemplo disso são as grandes metrópoles. Violência, trânsito, poluição, né? Tem mais emprego, às vezes sim, mas chega um momento que o emprego acaba também. Então, às vezes a gente acha que progresso é simplesmente modernizar as coisas, mas nem sempre a modernidade, muito menos a pós-modernidade, traz de fato progresso, traz mudança, mas não necessariamente progresso. Então, ele deixa bem claro, né, como um bom filósofo amador, ele está estabelecendo as suas premissas. O que é que eu estou chamando de progresso? Estou chamando de uma mudança para melhor. Se nenhum conjunto de ideias morais fosse mais verdadeiro ou melhor do que o outro, não haveria sentido em preferir a moralidade civilizada à moralidade selvagem, ou a moralidade cristã à moralidade nazista. Primeiro, ele diz que progresso é algo que muda para melhor. Segundo, instintivamente, eu sei que existem modelos de moralidade que são bons e outros que são ruins, ou modelos de moralidade que são melhores do que os outros. E quando eu observo isso ao longo da história, eu vou identificando que os modelos posteriores, né, são supostamente melhores do que os modelos anteriores. Né? Quando eu olho na história da humanidade, que em um dado momento, né, por exemplo, no Velho Testamento, em um dado momento eu chego numa vila, mato homem, mulher, criança, mulher grávida e o escambau, e isso é perfeitamente aceitável naquela época, né, eu vou dizer não, a moralidade de hoje é melhor do que aquela, porque hoje, por mais que se esteja em guerra, não se admite matar civil, mulher grávida, muito menos. Então, eu já estou fazendo uma comparação aí, ó, e estou dizendo que o que eu entendo hoje como regra de guerra, né, é moralmente melhor do que a moralidade do Velho Testamento, das guerras de conquista e de povoação de Canaã. Né? Então, eu estou dizendo o quê? Que houve um progresso moral na história da humanidade. Na época dele, ele vai dizer, ó, a gente não acha que a moralidade cristã, por mais que seja criticada, é melhor do que a moralidade nazista. Tem gente que hoje vai dizer que é a mesma coisa, né? Mas, se você olhar o cristianismo puro e simples de Lewis, será que não é melhor do que a moralidade nazista? Então, eu estou fazendo juízo de valor aqui. No exato momento em que você diz que um conjunto de ideias morais pode ser melhor que outro, estará, na verdade, medindo ambos de acordo com o padrão, dizendo que um deles está mais em conformidade com aquele do que o outro. O nazismo, a Revolução Francesa. Se você olha criticamente a Revolução Francesa, ela tem muitos problemas morais. Muitos problemas morais. A época do terror, então, nem se fala. Mas você ainda vai olhar para a Revolução Francesa com um olhar mais simpático do que o que você olha para o movimento nazista, fascista do século XX. Você vai julgar aqui, ó, apesar de todos os equívocos, né? Por exemplo, eu não acho razoável a execução de ninguém, né? Se a pessoa não pode se defender, né? Você chega lá, bota na guilhotina, ou bota na forca, ou bota no paredão e mata todo mundo, né? E isso obrigatoriamente acontece nas revoluções, é uma coisa que a gente precisa entender, não há revolução sem derramamento de sangue, né? Então, quando eu olho para isso aqui e vejo, né, e comparo com isso aqui, eu ainda vou dizer, não, antes a Revolução Francesa do que o nazismo. Eu estou fazendo um juízo de valor, estou comparando coisas. Agora, o que é que eu estou usando como referência para dizer que isso aqui é melhor do que isso? Isso aqui, meus queridos, meus jovens, é o padrão de quilo. Foi o último padrão físico a ser substituído por um padrão teórico, certo? Padrão de tempo já tinha sido substituído pelo decaimento radioativo, eu não me lembro agora qual é o elemento, mas, enfim, o tempo que o elemento passa
a decair o nosso padrão de tempo, o padrão de distância. A gente hoje usa a trena laser, né? Passa a ser o deslocamento na frente da luz, né? Que é o tempo que a luz demora para ir e voltar, né? Aí você, pela velocidade da luz, você mede o espaço. Mas até pouco tempo atrás não existia algo que substituísse isso aqui. Isso aqui está no cofre, no subsolo de um banco lá na França, né? Todo cheio de proteção, porque isso aqui é o quilo padrão. Quando a gente fala, isso aqui pesa 300 gramas, essa caneca aqui, de Game of Thrones, né? Presente de minha irmã Yuri. Isso aqui pesa 300 gramas. Isso não é aleatório, gente. Eu estou dizendo que isso aqui, ó, é 30% disso aqui. 30% não, 33,33% disso aqui, né? 30 gramas. Não, é 30% mesmo, maluquice minha. Eu estou dizendo, se isso aqui pesa 300 gramas, isso aqui, ó, corresponde a 30% desse cara. É uma entidade física real. É o padrão de peso, certo? Padrão de quilo. Tudo aquilo que você diz é um quilo, você está comparando com isso. Se o que eu estou dizendo que está na minha mão tem a mesma massa, tem o mesmo peso na Terra que isso aqui, então isso aqui é um quilo. Por quê? Porque saiu da minha cabeça? Não, porque eu comparei com esse carinha aqui. Esse quilo hoje também foi substituído. Isso aqui é uma bola de silicone, né, que representa, né, alegoricamente o novo padrão de quilo, que é correspondente a um determinado número de átomos. Então agora a gente não usa mais esse cara agora é peça de museu. O padrão de quilo agora é de respeito a um determinado número de átomos de um elemento. Então aquilo corresponde a 1 quilo. Quem tiver algo semelhante àquilo vai ser 1 quilo também. E quem tem menos ou mais vai ser dadas as devidas proporções. O que eu quero dizer é que, se não tivesse 1 quilo padrão, a gente não poderia, por exemplo, chegar na nutricionista e dizer, eu peso 30 quilos, e ela dizer, você está mentindo para mim. Né? Porque ela sabe que existe 1 quilo que é 1 quilo de verdade, e o meu peso não corresponde àquilo. Você engordou? Não, na verdade eu aumentei de 50 quilos no padrão 1, né, para 25 quilos no padrão 2. Só que 25 quilos no padrão 2 corresponde a 80 quilos no padrão 1. Não existe essa confusão. Né, de eu chegar na minha nutricionista e tentar dizer, né, ludibriar isso. Você está falando de quilo, mas esse modelo de quilo é muito opressivo, né? Quem é você para dizer o que é 1 quilo? Né, porque eu poderia estar dizendo, quem é você para dizer o que é 1 quilo? Eu não sou ninguém, mas isso aqui diz o que é 1 quilo, ó. É 1 quilo de verdade. Então existe um padrão real. Por que eu trouxe essa figura? Porque se eu estou dizendo que uma cultura é moralmente melhor do que a outra, eu preciso de um padrão. Né? Então, eu estou comparando essas coisas com um padrão. E esse padrão é o que a gente pode chamar de moralidade real. Se suas ideias morais podem ser mais verdadeiras e aquelas dos nazistas menos, deve haver algo de acordo com a qual sejam verdadeiras. E isso é a moralidade padrão, ou a moralidade real. Ele vai trazer a ideia da cidade de Nova York, né? A ideia de quem foi a Nova York, quando pensa em Nova York, é essa. A minha ideia de Nova York é essa, porque eu nunca fui. Então alguém pode dizer, a minha ideia é mais verdadeira do que a sua. De fato, porque existe uma Nova York real. E essa pessoa viu essa Nova York real e sabe que isso aqui que eu estou pensando sobre Nova York não corresponde à realidade. Né? Se for conversar com minha irmã, essa é a minha ideia de Nova York, e essa é a ideia de Nova York que Jung tem, né? Porque ela já foi lá. Então, se a regra de comportamento digno, aí já é outra história, acho que eu me adiantei. Não, é isso. Não, é isso mesmo. Se a regra de comportamento digno significasse simplesmente o que cada nação decidisse aprovar, não faria sentido dizer que cada nação já tenha sido mais correta do que qualquer outra em seu julgamento.
Então, se eu acho que uma nação é melhor do que a outra, se eu acho que o nazismo é pior do que, o parlamentarismo inglês, né? Do que a monarquia parlamentarista inglesa, se eu acho que eles são piores do que os ingleses nesse sentido, é porque eu acho que existe um padrão de moralidade que é real. E os ingleses, nesse sentido, estão mais próximos desse padrão de moralidade do que os nazistas, certo? Concluindo, os fatos provam que a lei moral, que a ideia geral de comportamento digno é uma prova de uma lei moral universal. Segundo, já encontrei pessoas que exageram nas diferenças porque não fazem distinção entre diferenças de moralidade e diferenças de crença sobre fatos. E ele dá o exemplo das bruxas. O que é que ele está querendo dizer sobre as bruxas, né? Alguém pergunta a ele, será que quando a gente parou de queimar as bruxas, né, a gente não sofreu um avanço moral? E ele questiona isso. Será que realmente a gente avançou moralmente porque a gente compreendeu que queimar pessoas não é algo aceitável, independente da natureza dessa pessoa? Ou a gente parou de queimar bruxa porque a gente não acredita mais que existem bruxas de fato? Se a gente parou de queimar as bruxas porque a gente não acredita que isso seja algo aceitável, né? Então, eu sei que existem bruxas, até compreendo que essas bruxas, né, na minha compreensão, essas bruxas são entidades, pessoas maléficas, que podem provocar muito mal à sociedade. Se eu paro de queimar as bruxas, mesmo tendo essa consciência, sim, houve um avanço moral. Porque eu compreendi que mesmo sendo pessoas inadequadas, né, essas pessoas não podem ser queimadas vivas. Isso é inaceitável moralmente. Agora, se eu parei de queimar a bruxa porque eu não acredito que as bruxas existem, mas queimaria se aparecesse uma, né? Isso, portanto, não é um avanço moral. Isso, sim, é relativo às crenças que são formadas na sociedade e que podem, sim, mudar ao longo do tempo. Crer em bruxa é algo que faz parte das crenças. Agora, queimar uma bruxa, pelo fato dela ser bruxa ou não, é algo que faria parte da evolução moral da sociedade. Então, a gente precisa também distinguir o que é crença e o que é fato a respeito da lei moral. E ele vai dar um exemplo também interessante. Você não considerar uma pessoa mais humana por parar de colocar se isso se devesse simplesmente ao fato de que ela não acredita que existam ratos. Eu não coloco ratoeira aqui em casa, não é porque eu não queira matar o rato, é porque eu não acredito que existe uma população de ratos aqui na minha casa que eu precise controlar, né? Eventualmente pode aparecer um calunga aqui que vem da rua. Eu acredito assim, espero que eu esteja certo. Se eu estiver errado, minha mulher me mata, né? Se eu acreditasse realmente que tinha rato em minha casa, eu tinha espalhado chumbinho e ratoeira em tudo quanto é canto. Então eu não faço isso porque eu sou misericordioso com os ratos. Eu faço isso porque eu não acredito que existam ratos que devam ser caçados aqui em casa, certo? Então ele termina assim. Repare que demorou mais do que eu gostaria, já são 10h24. Eu tinha até falado comigo, né, que eu ia fazer capítulos menores e postar esses capítulos em blocos. Semana passada a gente já fez isso, botou o prefácio e o capítulo 1 em blocos, em vídeos separados, mas eu acho que hoje não vai dar para fazer um vídeo muito pequeno, não. Os próximos, né, eu vou tentar, na verdade são complementos, né, desse raciocínio principal. Os próximos eu acho que a gente vai conseguir fazer em tempos menores, aí talvez dois videozinhos de 20 minutos, no máximo meia hora, para a gente poder postar separado. Mas por hoje é só, pessoal. Na próxima semana, se Deus quiser, a gente continua com o cristianismo puro e simples.